Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e a gente traz aí para vocês as principais informações do Fluminense, mas antes de tudo, pedir aos queridos amigos e amigas aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir também para a galera não esquecer um outro pacote do YouTube muito importante, que é o hype. Como é que você dá um hype? Você puxa o comentário para o lado, clica na opção hypar. Fazendo isso, você vai distribuir o conteúdo do resenha a mais pessoas. Fica então esse pedido encarecido aí do hype, que faz toda a diferença para o nosso trabalho, tá bom? Deixa o seu hype aí. Galera, em primeiro lugar, antes de começar aqui as notícias do Fluminense, queria dar um Feliz Natal a todos vocês, né? Que o espírito natalino tome conta de todos, né? Que a sua família tenha muita saúde, seus filhos, tá? Então, um Feliz Natal sincero aqui do resenha e meu aqui para vocês, tá? Tudo de melhor para vocês. Dando sequência, vamos lá. Vamos começar com as notícias do Fluminense. A gente começa com uma notícia que foi trazida pelo Ekran Konur, né? O turco que vive tendo informação boa aí, e ele trouxe a informação que o Fluminense é um dos clubes que tem feito sondagens pelo Anderson Talisca. O Anderson Talisca que toda janela de ano, ele é pauta de todos os clubes brasileiros praticamente, mas segundo o jornalista, o Fluminense sondou o atleta, né, para tentar saber quanto que ele quer ganhar, quais são as expectativas dele para a temporada 2026, enfim, o Fluminense teria manifestado interesse no jogador. Logo, além de Fluminense, como todo ano Flamengo foi um dos clubes que manifestou interesse, Corinthians e uma série de outros clubes, o que dificultaria muito aí pra gente, né? No caso, como a gente sabe que o Fluminense está financeiramente, uma tentativa do Fluminense no mercado, tendo em vista que clubes com poder aquisitivo maior também estão no mercado buscando esse jogador. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. É um fato, mas segundo o jornalista, Fluminense sondou o jogador Talisca, tá bom? Dando sequência, galera, ontem o GE trouxe a informação de que o atacante Hulk declarou aos seus empresários que se não for para ficar no Atlético Mineiro, ele quer sair do país, ele quer aceitar propostas de fora do Brasil e não quer negociar com clubes brasileiros. Diante disso, o Fluminense desistiu da tentativa de contratar o jogador, pois os representantes do atleta disseram que nem o atleta quer, que na verdade o atleta não quer ouvir propostas de outros clubes brasileiros e que se não for para continuar no Atlético, ele quer ir para fora do país. Então, o Fluminense desiste aí do jogador do Hulk, né? Não vou dizer oficialmente porque o clube não se manifestou a respeito, mas as informações que se tem é que o Fluminense não tem mais o interesse de tentar fazer uma proposta pelo atleta, tendo em vista que o próprio atleta já deixou claro que não vai negociar com ninguém e que ele gostaria de continuar no Atlético Mineiro. Então, essa é uma posição do Hulk, uma posição dos empresários do Hulk. Os clubes que estavam interessados no jogador provavelmente já devem ter sido comunicados. Então, esqueçam de Hulk no Fluminense, tá bom? Queria saber, vocês acham que seria uma boa? Vocês falaram um pouco sobre isso, né? Quando eu falei do interesse do Fluminense pelo Hulk, eu não vi as opiniões tão fortes assim sobre o Hulk. Eu gosto do Hulk, sabe? Mesmo na qualidade que tem, é um jogador que se trata muito, se preserva, mas enfim, não vai vir, então deixa rolar. Dando sequência aqui também, a gente traz a informação sobre o Arana. Fluminense, como é de conhecimento público, o GE trouxe a informação, o Fluminense fez proposta pelo Arana junto ao Atlético Mineiro e quer contratar o jogador a todo custo. Lembrando que o Arana não será titular no Atlético Mineiro, que está encaminhado aí com a contratação do Renan Lodge. E aí, então, o Arana está procurando outro clube. O Fluminense entrou com tudo, apresentou proposta para o Galo, só que ontem, no dia 24, o Galo disse não à proposta inicial do Fluminense, que prepara uma contraproposta. Então, o Atlético não aceitou a proposta inicial do Fluminense, que a gente ainda não sabe qual é. Lembrando que o Arana ganha algo em torno de 1,1 milhão de reais por mês. Então, o Atlético Mineiro, ele disse não, o Fluminense prepara uma segunda proposta pelo jogador, que é normal também nesse negócio de negociação, nem sempre a primeira proposta é aceita, né? Você tem que fazer uma segunda proposta, isso faz parte.
E ontem eu vi um vídeo do Marcelo Neves em que ele trouxe um pouco de explicação a respeito do porquê que o Fluminense busca um lateral esquerdo, tá? E o Fluminense busca um lateral esquerdo e até me surpreende, porque eu achei que o técnico do Fluminense, o Zubeldia, iria insistir com o Freitas como lateral esquerdo. Mas o caso do Arana é a tal da oportunidade de mercado. Por quê? Porque o Fluminense não vai continuar com o Gabriel Fuentes, já informou aos representantes do jogador que é para ele procurar clube, e surgiu aí a chance de um grande lateral esquerdo. A diretoria do Fluminense já teve interesse no Arana em outras oportunidades, vê o Arana como um ótimo lateral, um jogador para fazer diferença. Então, por isso, com a tal da oportunidade de mercado, que o Fluminense tem um interesse no Arana. Não é que o Fluminense acha que tem que ter um lateral esquerdo. O Marcelo Neves até disse que o Fluminense busca uma competitividade para o lateral esquerdo ali, trazendo o Arana para ele competir ali com o René, que é visto como um jogador essencial hoje para o Fluminense. Como na lateral direita tem Samuel Xavier e Guga, eles querem ter também na lateral esquerda uma polivalência, segundo o Marcelo Neves, ok? Que eu acho estranho, porque o Arana é muito mais jogador que o René, embora eu, diferente da maioria, eu acho que o René fez sim uma temporada 25 boa, foi um jogador que teve, na média, partidas melhores do que partidas ruins, partidas muito melhores do que partidas ruins, mas enfim, é uma discussão aí da torcida, eu tenho a minha opinião. E para fechar o Resenha Expresso de hoje, a gente tem uma informação para vocês, tá? Primeiro, a informação trazida pelo jornal O Liberal, lá do Belém do Pará, trazendo a informação de que o Kaique Almeida, o Remo prepara proposta de prorrogação de contrato do Kaique Almeida para 2026. O Remo quer contar com o Kaique Almeida em 2026. Lembrando que o zagueiro foi muito bem em 2025 pelo Remo, caiu nas graças da torcida, era titular, né? E voltou agora para o Fluminense, mas o Remo quer renovar esse vínculo dele com o clube lá do Pará. Só que aí a informação aqui do Resende apurou ontem, né, essa informação, e a gente já tinha trazido anteriormente que o Kaique Almeida não queria vir para o Fluminense, ele quer continuar no Remo. A vontade do atleta é continuar no Remo. Isso a gente já tinha trazido para vocês, beleza. Mas a outra informação que eu trago para vocês é que o Fluminense vê com bons olhos uma prorrogação, uma continuidade do Kaique Almeida no Remo, mas o Fluminense quer discutir os termos desse contrato com o Remo, porque os termos, da forma como foi feito anteriormente, o Fluminense não quer. O Fluminense quer uma nova oferta para deixar o jogador lá no Remo. O Fluminense quer isso, com outras garantias e não com as garantias anteriores. Então o Remo vai ter que apresentar uma proposta muito boa para que o jogador continue no Remo, porque a vontade do Fluminense era de ter o jogador no elenco para ser um jogador que entraria em alguns jogos, seria uma opção, mas também não vê como algo ruim um jogador jogando de titular na Série A por um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense não está irredutível a negociar, muito pelo contrário, o Fluminense até acha bom o jogador continuar no Remo, ter mais um ano no Remo, mas o Fluminense quer negociar os termos disso, tá? Então, se for do jeito que eu tô achando, que a informação que eu tive, de que, olha, o Remo quer, o Kaique Almeida quer, e o Fluminense vê com bons olhos, então tudo indica que o Kaique Almeida deverá seguir para o Remo, para a disputa da temporada 26, tá? Mas a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser o caminho disso. Eu adianto aqui minha opinião, acho isso péssimo. Acho que o Fluminense está buscando aí contratar zagueiro. O Gêmeos foi uma ótima contratação, não discuto, mas está buscando aí contratar zagueiros no mercado e não testou o Davi, que é um zagueiro que não está pensando em testar, não está pensando em dar continuidade ao Davi, que foi muito bem testado e foi muito bem. Não pensa em dar continuidade para um zagueiro como o Kaique Almeida, que era um prodígio na base e que foi muito bem no Remo nessa temporada 25. Então, assim, às vezes a solução está dentro de casa e sem custo, e você está querendo gastar dinheiro fora. São coisas que eu não aceito, não entra na minha cabeça. Sabe, Quintela, mas o jogador que está vindo vem para resolver. O Rodrigo Becão não resolveria. Os nomes que a gente está ouvindo aí, tirando o Dória, são zagueiros que não viriam para resolver. O Gêmeos, beleza, mas o Fluminense precisa contratar outro zagueiro do nível do Gêmeos? Eu acho que o Fluminense poderia tentar dar chance com soluções caseiras, porque esses garotos já estão com idade, 20, 21, enfim, eu não concordo com esse modelo. Acho que o Kaique era para ser testado agora em 26, mas pelo visto o Fluminense não tem o interesse de fazer isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Saudações tricolores, esse foi o Resenha Express. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Feliz Natal para todo mundo. E a gente volta se tiver mais alguma notícia do Fluminense. Valeu!